em Santiago. Gosto de emoção, né? Eu gosto de classificar outra, na última rodada. Nessa hora, supersticiosos que são os torcedores do Botafogo, eles estão assim. Tá tudo controlado, tudo na mão. Ano passado foi muito parecido. O Botafogo começa muito mal, se classifica ali na Bacia das Almas, a próxima fase, no último jogo da fase de grupos, e acaba daquele jeito, né? Família zoeira. Cara, eu tô minha cabeça tá explodindo. Minha cabeça eu não consigo nem falar. Vamos fazer o seguinte, vamos lá ver a matéria, mas antes, vou deixar aqui um desafio pra vocês. 1000 curtidas nesse vídeo. Conseguem? Consegue fazer isso? Chegar a 1000 curtidas? A gente tá batendo 600, 700 por vídeo. Vamos tentar chegar na meta de 1000. Custa nada, rapidinho, de graça. Vamos lá ver a matéria completa. Minha cabeça. Dessa vitória do Botafogo hoje. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Vamos lá ver. Na segunda colocação do seu grupo. Para fechar, lá na Argentina, o Huracan, mesmo com time reserva, venceu o Corinthians pelo placar de 1-0. Como no outro jogo, o América de Cali empatou com o Racing, Corinthians eliminado precocemente na Copa Sul-Americana. Estou aqui com o Carlos Eduardo Mansur, com o Alex, com vocês aí de casa, por meio da hashtag Troca de Passes. Então vocês que tiveram seus times participando da rodada dessa terça-feira, vão lá no Twitter, no X, mandem as suas mensagens pra gente. Queremos as suas observações, o que vocês acharam desta terça-feira de futebol, certo? Na medida do possível, ao longo do programa, vamos bater um papo com vocês. Carlos Eduardo Mansur, começando com o Botafogo, atual campeão da Libertadores. Ufa! Avançou, hein? É verdade que jogou com o jogador a menos durante boa parte do jogo, mas se portou bem, né? Foi sofrer ali nos minutos finais, teve outras oportunidades até para ampliar o jogo, mas o Botafoguense ficou com o coraçãozinho apertado até o apito final do árbitro para confirmar a classificação, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Provavelmente, a única coisa que o torcedor do Botafogo não imaginava é que ele fosse reencontrar tão cedo um jogo decisivo na Libertadores em que ele outra vez ia se ver diante da situação de jogar a maior parte. É evidente que não jogou quase 90 minutos, como foi a final de Buenos Aires, mas jogou aí 70, contando o acréscimo, mais de 70 minutos. Foi aos 22. Foi aos 22, mas os acréscimos jogou mais de 70 minutos, com 10 contra 11. E nesse cenário, dá para dizer que o Botafogo competiu muito bem. Acho que o Renato Paiva conseguiu manter o time sempre equilibrado, enquanto ele precisava ainda buscar o gol, porque precisava ganhar o jogo. Continua tendo alternativas para agredir a Universidade do Chile, e evitando ao máximo que o seu gol sofresse tantos riscos assim. Teve uma bola na travessão no segundo tempo, num chute de fora, mas em nenhum momento me pareceu que estava a sensação do gol iminente, que o Botafogo pudesse sofrer. Acho que o Botafogo conseguiu controlar muito bem a situação e teve muitos méritos no jogo na noite de Igor Jesus. Uma atuação espetacular do atacante do Botafogo, que iria até ser coroada com a jogada dele no segundo gol, que seria do Arthur, mas houve o toque de mão, o lance acabou anulado. Enfim, o Botafogo vai adiante. O futebol brasileiro agora tem classificados Botafogo, Palmeiras, São Paulo, podendo se juntar o Flamengo, que tem um jogo que aparentemente é acessível para confirmar a classificação dele. Ninguém imagina nada diferente disso. Como o quarto brasileiro. Já sabe que terá mais um entre Inter e Bahia, né? No duelo entre os dois. E fica restando a situação do Fortaleza, que tem um jogo menos acessível, mais possível de passar, jogando contra o Racing na Argentina. Mas também se sabe, né, Mansur, que teremos um eliminado, porque é impossível Inter e Bahia se classificarem juntos à próxima fase. Então virou um jogo de mata-mata amanhã lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. Quem vencer passa, quem perder, tchau. Contando que o Flamengo, seria um enorme desastre o Flamengo não conseguir a vaga dele, eu estou partindo da matemática de 5 ou 6 brasileiros, né? O quinto entre Inter e Bahia e o jogo do Fortaleza, que é um jogo que a gente não tem como prever nada antes de acontecer. E o momento que o Fortaleza chega para esse jogo não é melhor. A esperança do Fortaleza é que o jogo Colo-Colo e Atlético Bucaramanga acontece no Chile. É verdade que é sem público ainda, né? O Colo-Colo não pode receber seus torcedores por causa dos incidentes no jogo contra o próprio Fortaleza. Se o Colo-Colo conseguir pelo menos empatar esse jogo, o Fortaleza avança. O que não pode acontecer é o visitante, o Bucaramanga, vencer. Porque aí, se o Fortaleza não conseguir pontuar contra o Racing, estará eliminado da Libertadores. Mesmo que o Fortaleza consiga um empate, ele se classifica, porque a diferença de saldo é bastante grande entre Fortaleza e Bucaramanga. Vamos falar sobre o Botafogo, porque no Newton Santos cheio hoje, né, um ambiente espetacular. Alex, queria ouvi-lo sobre o Botafogo, porque
porque Igor Jesus teve uma noite incansável. Que preparo físico desse time do Botafogo, correu demais durante os 90 minutos e ainda teve fôlego de sobra para nos contra-ataques, em arrancadas absurdas assim de Arthur e Igor Jesus especialmente, criar oportunidades na área do adversário para ampliar o placar, não, Alex? Que time robusto fisicamente esse Botafogo, né? Então, boa noite, Alex. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo que está em casa. Depois do carrinho do Jair, que ele vai ganhar um apelido, né? Jair Carrinhola, né? Nossa. E perigosa ainda, né? Se fosse o nome do filme, Máquina Mortífera, podia ser, né? Porque foi feio o negócio. Só que daí a hora que encaixa o Gregory, aqui até a gente falava e brincava, com a saúde do Gregory para ele jogar de zagueiro é uma tranquilidade, né? Mas é a maturidade de uma equipe que muitos chegaram, já estão 2 anos juntos, né? Que já foi experimentado, uma equipe que já passou, e o Mansur lembrou bem aqui da final da Libertadores, mesmo o adversário ainda não sendo um Atlético Mineiro e não sendo uma final de Libertadores, não poderia daí eles perderem agora, que ia colocar a culpa no treinador, vamos dizer, né? Falar, poxa vida, trocou o treinador. Mas o Arthur também correu. O Arthur mais perna curta, né, que a gente fala, né? Ele é menorzinho. Mas o que o Igor Jesus... Desde o primeiro tempo, lembra que eu falei, cara? O Igor Jesus, o GPS dele era só pique de 30, 40 metros. E olha, detalhe, Carlo Ancelotti estava no Newton Santos, hoje assistindo ao jogo. É perigoso até colocar o Igor Jesus, se bobear até de volante, viu? Acho que pode colocar. Será que ele pensou, devia ter convocado esse menino, bem que Juan e Rodrigo Caetano falaram que esse menino era convocável para ficar de olho. Ele não estava na lista larga? Estava o Igor Jesus? Ou tava? Na lista larga, provavelmente. Provavelmente. Não foi divulgado, né, o nome dele, não né? me recordo. Não me lembro também de ter visto o nome do Igor Jesus. O Ancelotti deve ter olhado... Interessante, porque esse assim, jogador. É um tipo de característica que, lógico, que tem outros, mas exemplificando através do que ele faz, que é o nível de jogador comprometido, cara, comprometido com o todo, né? Só que teve muitos momentos, se a gente for ver, lógico que a Universidade de Chile, ela vem para atacar e tudo, só que daí fica, de repente, 2 defensores, só que fica um ali no mano a mano. Só que a força física dele, teve muito dele girar e tá com a bola ali praticamente, e teve muito dele sair dessa marcação e inteligentemente ele ser lançado para isso. Então também foi algo inteligente do Botafogo de usar o espaço, só que hoje fisicamente o que ele fez, eu tenho certeza que o GPS dele hoje explodiu. Então uma diferença com todo esse sistema, que às vezes a gente vê jogos aonde o time com 1 a menos ele tem dificuldade de chegar lá, ou até com 1 a mais, o Botafogo se tornou super perigoso, principalmente no segundo tempo, com a questão dos contra-ataques. Isso. E o Mansur, a gente estava assistindo, nós 3 estávamos juntos, hoje é raro, porque o Mansur não costuma se misturar. Nós estávamos juntos hoje assistindo ao jogo, e na hora da expulsão infantil do Jair, absolutamente evitável, desnecessária, no campo de ataque, ele adianta uma bola e dá um carrinho... Né? É um apagão. Deu um apagão. É um apagão que dá no atleta. Pode brincar, mas é bem isso. Na hora a gente conversava ali e falei, que hora pro Botafogo ter o jogador expulso. O Mansur falou, pode ser bom. Pode no jogo ele falou, né? O jogo estava travado. De repente o Botafogo vai encontrar agora mais espaços, a Laú provavelmente vai querer sair um pouco mais, e foi o que aconteceu, né? O que eu imaginei, assim, não é que a Laú tivesse retrancada no Newton Santos, ela não veio para jogar retrancada, ela veio jogar o jogo, né? Mas evidentemente... não conseguia ameaçar o Botafogo. E com mais cuidados, o empate era dela e tal. A expulsão, ela instintivamente, eu imaginei que ela poderia, e eu acho que isso aconteceu, dar um passo mais à frente. Tanto que no lance do gol do Botafogo, uma reposição do goleiro, e o lateral esquerdo, o Sepúlveda, ele já está espetado no lado esquerdo. O Ormazábal, que era o lateral direito, ele ficava um pouco mais... Ele já está ali espetado. Ele não consegue ganhar a primeira bola, a bola cai com o Arthur, não cai nem com o Igor Jesus a primeira bola, que muitas vinham caindo com o Igor Jesus, e ali já passa o Savarino atacando o espaço. Passou a ter mais espaço ali, né? Então,
E o Botafogo tem jogadores muito prontos para atacar esse espaço, com muito dessa característica, tanto de imposição física na briga pela primeira bola, pela bola longa, e depois os corredores para correr as costas da defesa. Então eu imaginei que podia ter um caminho ali para destravar o jogo. É evidente que eu não estou querendo propor aqui que era melhor para o Botafogo jogar com 10 do que com 11. É evidente que não é isso. Claro, mas às vezes surgem caminhos, surgem oportunidades. E realmente acabou acontecendo. Quiser até mostrar no campinho aqui, ó, claro. a gente está falando como foi. Enquanto você monta isso, só fazer uma observação que eu acho que é interessante, porque a gente também acaba, muitas vezes, criticando, né, o trabalho dos treinadores, e acho que vale elogiar o Renato Paiva. Mas é isso. Porque a coragem que ele teve ao perder um zagueiro, fazer a opção de trazer o Gregory, não mexer muito na estrutura, não tirar um atacante. Ele fez isso e com a ajuda do elenco. Exato. Se juntou, então já é um elenco que demonstra lideranças com e outra coisa, de tomar alguém decisões. certamente pediu pro Cuiabano cair no campo na hora da expulsão, depois que houve... Deu uma dor nas costas dele. Na hora pra ali. Conversar, né? Isso, ele cai no campo, os jogadores se reúnem. Eu não vi, sinceramente, se partiu do banco ali alguma orientação naquele momento e tal. Mas os jogadores se reúnem em campo, há uma organização ali, o Renato não mexe. O Gregory vem para a zaga, mas esse era simples, né? É que esse time viveu isso, né? Muitos desses jogadores viveram isso na Libertadores e o Arthur Jorge também usou um momento ali para ordenar o time. Também sem mexer com os que estavam em campo. Uma diferença, eles fizeram isso sem substituir ninguém no primeiro tempo. Primeiro tempo, depois da expulsão, o Botafogo teve dificuldade. Ele estava fora do tempo, né? Corria atrasado. Corria muito atrás da bola. Aí fez o gol salvou. Agora, o segundo tempo, aí sim. Aí o Renato organizou essa questão deles serem atacados. Lógico, teve um lance ou outro de perigo que faz parte, né? Perigo, assim. A bola na trave do Arangues. Teve um chute de fora do Arangues. De fora, foi isso. Foi lá do meio da rua, né? Mas não teve a sensação de gol. Não. Agora, o que em nenhum momento parecia um Botafogo que o futebol, que o futebol de 2025, futebol pós-VAR, ele premia muito o volume, né? Se você tem muito volume rondando a área... muito na área, né? Uma bola pode bater em alguém em algum momento, desvia, e a área hoje é super vigiada. E aí você pode até, sem querer, conceder um pênalti ou algo assim. O que o Renato Paiva fez? Saiu o Jair expulso, né? Traz o Gregory para a linha de defesa. Na hora que ele não tinha bola, o Savarino vinha ajudar aqui com o Cuiabano. E no início, como ele precisava do resultado, a minha sensação era que o Arthur uns passinhos mais à frente, adiante. Quando recuperava a bola... Já com a definição dele raramente ter que acompanhar um lateral, alguma coisa, que ele ia bater ali. Precisava balançar aqui. Confiança de time, né? Agora, quando recuperava a bola, a minha sensação também era o Alex Telles não saía tanto, o Cuiabano atacava, Arthur e o Savarino se projetavam. O gol é assim, caiu uma bola aqui com o Arthur, o Savarino vai nesse espaço aqui, e faz o cruzamento para o Igor Jesus. E a qualidade do Savarino, né? Porque chegou na linha de fundo com uma qualidade, meteu a bola na cabeça do Igor Jesus, né? A bola perfeita. Como o lateral esquerdo... o jogo, né, cara? Porque você vai virar numa dificuldade... Começou dominando o primeiro tempo, assim, com mais volume de jogo e tal. Teve uma dificuldade. Você faz o gol. Poxa vida, ele acertou tranquiliza, tudo. Né? Como o lateral esquerdo estava espetado aqui nesse duelo, quase com o Vitinho da bola longa, na hora que o Arthur recebe e o Savarino infiltra, um zagueiro já teve que sair nele, a área ficou muito menos defendida. Mostrou a fragilidade da assim, no caso. E a Laú não é, assim, não é um time... É que o Botafogo iniciou mal a Libertadores. O Botafogo se colocou nessa situação porque não começou bem. De novo, porque o trabalho começou mais tarde, por uma série de fatores. O Botafogo tem time, tecnicamente, para, inclusive, ter pontuado em Santiago. Gosta de emoção, né? Gosta de classificar na última rodada. Nessa hora, supersticiosos que são os torcedores do Botafogo, eles estão assim. Tá tudo controlado, tudo na mão. Ano passado foi muito parecido. O Botafogo começa muito mal, se classifica ali na Bacia das Almas, a próxima fase, no último jogo da fase de grupos, e acaba daquele jeito, né? Com o título inédito da Libertadores. Então o Botafoguense supersticioso que nessa hora tá tudo controlado. Vai ser igual. Então, e aí tem algumas notícias vêm junto, né? Nesses momentos em que as coisas começam a andar. O Botafogo é igual ao de 2024? Óbvio que não. Ainda não é o time de 2024. O time de 2024 talvez nem venha a ser, porque ele atingiu em alguns momentos níveis muito altos. Agora, alguns jogadores estão começando a encorpar, né?
atingir porque saíram jogadores, como a gente sempre fala, de status e que foram muito decisivos, né? Os jogadores que saíram do ano passado. Agora, o Arthur está começando a ter um impacto, uma influência maior em jogadas decisivas. O Savarino e o Igor Jesus reencontrando a melhor forma. O Igor, desde o início do ano, eu acho que ele já veio para esse ano muito bem. Ele teve uma queda no segundo semestre, na parte final do ano, Isso. Né? E ele, esse ano, voltou no nível do melhor momento de 2024. Pela esquerda, o Cuiabano terminou sendo uma solução. Hoje não foi bem. Que hoje nem tanto. Foi um jogo abaixo dos últimos, né? Mas na média de 2025, dando soluções, e aos poucos o Botafogo conseguiu recuperar jogadores para esse jogo, Barbosa voltou, Savarino voltou. O próprio Arthur, que teve uma lesão. Só que a ajuda defensiva do Cuiabano foi importante. Né? Porque as roubadas de bola, você tinha que estar meio pronto para deixar aqueles dois com condição de contra-atacar. Né? E o Cuiabano já é uma arma observada do Botafogo, a ponto que o Guerreiro, que é o camisa 7 da Laú, que é o ponta, sempre que a jogada do Botafogo iniciava pelo lado direito, ele era o quinto vinha como quinto homem para se preocupar com a inversão de bola para o Cuiabano. Ainda assim, o Botafogo no 11 contra 11 teve uma boa oportunidade no início. E isso mudou na expulsão, porque daí eles deixam de fazer o quinto homem ali, né? Claro. Porque acaba não precisando, e aí você também fica com menos cara vindo de trás para frente. É muito louco o futebol. Só pra gente falar também nessa parte aqui, o que vocês acharam do gol anulado? Daqui a pouco a gente vai mostrar imagens para vocês de tudo isso, tá legal? O Botafogo teve um gol anulado, né? Um contra-ataque, o Igor Jesus ganha a bola pelo alto, na cabeça, e ao quicar, a bola resvala no braço esquerdo dele e adianta um pouco. No primeiro momento eu achei o toque absolutamente casual e que não ia haver revisão por causa disso. Ele não foi o autor do gol, não é qualquer toque que anula esse tipo de gol. E aí é ele quem dá o passe para sair o gol do Arthur. Só que o VAR acabou chamando, né? E realmente, com o braço ele dá a bola fica muito à feição. Isso, a bola se oferece para a condução dele. Depois que a bola bate, ela fica muito na direção correta, a bola ia cair na velocidade na lateral a ele, e aí ela acaba ficando na frente para ele poder arrancar, ele ganha tempo com isso. É difícil revisar um lance desse e acabar não marcando. É um pecado porque a arrancada é espetacular. A proteção dele, como ele ganha a bola, depois a arrancada, depois o passe. O toque do Arthur com o pé direito, que não é o melhor na saída do goleiro. É um pecado, mas assim, é difícil a revisão. Acho que foi justo, né, Alex, a anulação do gol? É justo, porque normalmente até quando você vem no movimento, a bola vem perto da mão, a gente tenta colocar que é barriga, o peito, e estava meio na direção. Só que daí o jeito que ele faz o movimento com o braço, não tem como. Mas só que tem outra coisa que mostra é a evolução de confiança para um degrau a mais do Arthur, né? Que é outro cara contratado importante. E é importante que ele tenha esse toque decisivo aparecendo na área, finalizando, fazendo gol. O Botafogo vai precisar, não dá para concentrar muitos gols no Igor Jesus, por exemplo. Eu acho que eles estão vendo muito vídeo do Lédio, cara, quando o Lédio Carmona jogava. Ele era intrépido. Mandou mensagem, bem intrépido. Por falar em mensagem, Paulo Minoso Teixeira. Ele manda aqui o seguinte: tirei uma foto com o Mansur hoje no mercado. Tirou uma foto com ele no mercado? Tirou uma foto com alguém no mercado? Fora, hoje? Paulo. É que são tantas fotos. Não lê o nome inteiro. Não lê o nome inteiro. O nome era só o Paulo. Primeiro nome. Entendeu? Isso aí foi. Isso aí é Lédio Carmona, cara. Caí. Coisa do Lédio. Mas segue, entendeu? Segue o jogo! Universidade do Chile, velho. Laia! Opa! Que foto é essa, hein? Fiquei vermelho. Ai, Deus. A foto... Eu nunca tinha caído nessa, uma vez só. A foto passou a ser o menos importante da história. Vamos botar os números. Eu desafio vocês seguirem mandando. Eu fui influenciado pelo Eugênio. Ele falou: lê a mensagem, é que um cara tirou foto com o Mansur. Eu fui ser generoso, tá vendo? Ele já tinha visto. Não foi culpa minha. Ô, Gene, vamos lá, tá aqui os números do jogo do Botafogo. Posse de bola, veja como natural, né? Normal. No total de passes também, tudo normal. 65% da Universidade do Chile, 35% do Botafogo. Total de passes, 299 do Botafogo, 556 da Laú. Passes certos, 81% do Botafogo. 85 da Laú, finalizações 15-13, um jogo de muitas finalizações. O Botafogo teve um número de finalizações importante para quem ficou com menos um. Veja que no gol foram 4 do Botafogo, só uma da Laú, né? O Botafogo conseguiu teve muito perigo. Construir muito contra-ataque, seja lançando direto pro Igor, para os jogadores correrem. Depois desse jogo, o Igor agora vai precisar da data FIFA para descansar, porque Deus me livre. Impedimentos 2-0, escanteios 4-5,
Desarmes 15-17. E olha os desarmes faltas que deram, lógico, a gente não tem exatamente aonde esses 15, mas o que desses 15 desarmes do Botafogo causou de problema. Sem dúvida. Era o desarme e o arranque, né? Sim. Faltas cometidas 17-7 do time chileno. Cartões amarelos 4-1, né? 4 da Laú, 1 do Botafogo e uma expulsão. A expulsão do zagueiro Jair. O nível de consciência do Botafogo, de domínio nessa parte defensiva ali, porque às vezes a gente fala assim, o que é dominar o jogo, né? É isso. Tem que dominar em diversas formas, diversas fases. Sem dúvida. Agora a classificação, vejam só. O Estudiantes e o Botafogo terminaram com 12 pontos, os dois, só que o primeiro critério de desempate na Libertadores é o saldo de gols. O saldo de gols do Estudiantes é de 6 positivos, o do Botafogo é de 3. Por esse motivo, por esses 3 gols de diferença, o Estudiantes vai para o primeiro pote no próximo sorteio, o Botafogo vai para o segundo. Na teoria, pegará um adversário mais difícil, assim como foi na Libertadores do ano passado, né, Mansur? A gente estava lembrando aqui, logo na fase seguinte, a fase de grupos, o Botafogo pega o Palmeiras e decide no Allianz Parque. Ainda assim, consegue eliminar o time do Abel Ferreira. Para tudo ficar igual ao ano passado, nesse momento, é que a essa altura a gente já tinha notícias do que aconteceria. A essa altura, a gente, ano passado, já sabia, por exemplo, da chegada do Almada, né? É verdade. Já era uma negociação programada para o meio do ano. O Botafogo tem sido também forte em janelas de meio de ano, em termos de nível de investimento, né? A gente sabe que o dono tem o dinheiro para isso e costuma colocar. Não sei qual vai ser a influência da questão. Desistiu do Wendel, mas de certo que vai atrás de outro. Então, né? Até por isso em tese, abre-se espaço para uma outra contratação. Não sei se vai ter alguma influência a questão do Lyon nesse processo. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com o clube lá na França, mas o Botafogo pode ainda se reforçar com nomes importantes, porque tem feito isso nas últimas temporadas. Vamos aguardar o que vai acontecer para o Imagino que deva tem Mundial, acontecer. né? Tem Mundial. Copa do Mundo. O Textor, ele é um cara que está olhando muito para esse Mundial de Clubes como uma maneira de apresentar o Botafogo, né? Mostrar o Botafogo ainda mais para o mundo. Então, imagina-se que vai haver investimentos ainda para reforçar o time para a disputa do Mundial. Logo mais, tem uma janela, né? Antes do Mundial de Clubes, tem uma janela de transferências e o Botafogo, assim como os outros participantes da Copa do Mundo de Clubes, poderão se reforçar. Igor Jesus e Alex Telles estavam na pré-lista. Os dois estavam. Então, Ancelotti deve ter ficado muito bem impressionado com o Igor Jesus. Daqui a pouco a gente volta a falar do Botafogo. Família zoeira. Cara, minha cabeça tá explodindo. Minha cabeça eu não consigo nem falar. Vamos fazer o seguinte, vamos lá ver a matéria, mas antes, vou deixar aqui um desafio para vocês. 1000 curtidas nesse vídeo. Consegue? Consegue fazer isso? Chegar a 1000 curtidas? A gente tá batendo 600, 700 por vídeo. Vamos tentar chegar na meta de 1000. Custa nada, rapidinho, de graça. Vamos lá ver a matéria completa. Minha cabeça. Dessa vitória do Botafogo hoje. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Vamos lá ver. Bom, família, tá aí, né? Ufa! Estamos classificados. Rapaz, que loucura, hein? Como eu xinguei o Jair hoje. Meu Deus do céu, como eu xinguei aquele garoto. Se o Botafogo perdesse hoje, a culpa ia ser dele. Como na final da Libertadores seria do Gregory. Mas parece que Deus sabe o que faz realmente, né? Mais uma vez, o Botafogo, com um jogador a menos, consegue vencer um jogo na Libertadores. Claro, não foi uma final, como foi contra o Atlético Mineiro, mas era um jogo que, se o Botafogo empatasse hoje, estava eliminado dentro de casa. O Botafogo venceu pelo resultado que eu falei que a semana toda, que 1-0 era goleada, 1-0, e o Jesus jogou muita bola. Cara, amanhã a gente vai fazer aqui vamos falar muito de Botafogo amanhã. Amanhã tem Renata Fã, o Jogo Aberto, tem Globo Esporte, enfim, tem muita matéria pra gente falar. Então amanhã a gente vai conseguir analisar com mais calma, porque hoje é só pura emoção. É adrenalina lá em cima, eu não consigo nem gritar mais, já tô rouco, já tô com uma dor de cabeça desgraçada, porque o que eu xinguei, o que eu bati, né, naquele rapaz, pelo amor de Deus, o Botafogo se superou mais uma vez jogando em casa, a torcida deu show, apoiou. Toda aquela história que teve, que os torcedores da Laú poderiam ter comprado muitos ingressos ali pro setor do Botafogo, a gente esperava que poderia ter uma certa invasão, uma confusão, enfim. Pelo menos os torcedores deles, até esse momento que eu estou gravando o vídeo, não tiveram confusão. Eles frequentaram o setor sul, ficaram lá, cantaram lá, apoiaram o time deles, foram eliminados. Até então não estou sabendo de confusão nenhuma, graças a Deus. Correu tudo bem nesse jogo do Botafogo. Que nem eu falei, não é difícil escolher o melhor em campo. O melhor em campo, sem dúvida, foi Igor Jesus. Mas o que o Botafogo jogou hoje, impressionante, cara. Com um jogador a menos, mais uma vez, o Botafogo se superando.
e conseguindo uma classificação heróica mais uma vez para a próxima fase da Libertadores. Lembrando que ano passado foi exatamente assim, o Botafogo inicia a Libertadores muito mal, sem técnico e tal, se classifica também na fase de grupo em segundo colocado, melhorou muito na reta final, como está melhorando também nessa reta final dessa fase de grupo da Libertadores, se classificando em segundo, imitando, né, novamente 2024. E seria maravilhoso se o Botafogo conseguisse subir da Libertadores, mas até lá ainda tem muito caminho a percorrer. O Botafogo está indo para a próxima fase, na segunda colocação novamente, mesmo número de pontos da Universidade do Chile, mas perdendo ali saldo de gols, número de vitória, agora não recordo mais, mas enfim, o importante era realmente se classificar em primeiro ou segundo, tanto faz. Claro, né, faz diferença lá, você em primeiro colocado, você pega os segundos dos outros grupos no sorteio e você decide o jogo sempre em casa. Então essa é a vantagem de você se classificar em primeiro. Mas de qualquer forma, a meta era passar, passamos, torcida apoiou, deu show, mais uma vez mosaico. Acho até que a torcida do Botafogo já está ficando muito sem ideia do que fazer nos mosaicos, já ficando meio que parecidos, mas tão lindos do mesmo jeito, apoiaram, fizeram rua de fogo, cara, é espetacular. Bom, o vídeo ficou comprido, eu não vou me estender demais, como eu falei, amanhã vamos voltar aqui para falar muito de Botafogo, porque merece, né? O técnico do Botafogo, Paiva, hoje ele mostrou todo o seu talento nessa vitória do Botafogo, que no primeiro tempo realmente não estava legal, mas no segundo tempo, mesmo com o jogador, o Botafogo poderia ter feito uns 3-1 hoje, com um jogador a menos. Jogou demais, jogou muita bola. Esse é o Botafogo. Deixa nos comentários aí vocês, o que vocês acharam da partida, se estava no jogo, estava em casa, está fora do Rio, mas está acompanhando. Acertou o placar no bolão? Né? Acertou? Deixa nos comentários. Quem foi o melhor em campo? Deixa tudo aí, ó, a opinião de vocês. E não se esqueça de curtir o vídeo, meta de 1000 curtidas para esse vídeo, que merece até mais do que isso, né? Amanhã eu vou ficar de olho para saber quantas curtidas tivemos, hein? Bom, eu vou ficando por aqui, amanhã tem muito Botafogo, para não perder nenhum conteúdo. Ative o sininho, que toda vez que sair vídeo do nosso Botafogo aqui, você vai ser notificado aí no seu telefone, que tem vídeo do Zoeira aqui, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, fiquem todos bem, fiquem com Deus. Agora sim, tenta relaxar um pouco, acho que vai ser difícil. Fui!